noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo. Estamos mais uma vez hoje para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Contamos que neste momento você esteja junto conosco, com a sua Bíblia, com o seu cantor cristão, com o seu coração aberto, para estarmos diante daquele que nos deu a vida. Nesta hora, queremos convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar junto conosco a leitura da palavra do nosso Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que nos diz assim. Vamos ler todos juntos? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E a esse Deus onipresente que nós iremos exaltar nesta noite. Você pode declarar: Deus está aqui? Declare isso na sua casa. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos orar neste momento. Santo e maravilhoso Deus, em Tua presença nesta noite, nós, como os Teus servos, Teus filhos, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas, no meio dos nossos. Exaltado e glorificado seja o Teu nome para todo sempre. Toma a frente, ó Senhor, deste culto. Abençoa cada lar que neste momento está recebendo a Tua palavra. Preenche, meu Deus, os espaços com a Tua presença e que neste momento os nossos corações possam estar abertos para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco, meu Deus. Continua no meio do Teu povo. Refrigera nossa alma. Fortalece a nossa fé em Ti. Protege-nos de todos os males, aqueles que podemos ver e aqueles que não podemos. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Entre no quarto e feche a porta. Está na hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem ou as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença.
não queremos perder tua presença, Senhor. Não se detenhas se as lágrimas rolarem ou as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe os remédios pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Que estejamos sempre na dependência do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Deus nos diz lá em Salmos, capítulo 22, versos do 3 ao 5. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Neste momento convidamos o pastor Gênesis Aureliano para estar louvando o nome do nosso Deus conosco com 2 hinos. É uma alegria muito grande vê-lo assim, entoando louvores ao Senhor. É a resposta das nossas orações. Então se alegre juntamente com Ele e conosco, abra sua boca aí no seu lar e exalte o nome do nosso Deus com alegria. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como um rei Davi, quero te louvar. Canta a ti, Senhor, em adoração.
junto a ti. Tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como um rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como um rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Chegar a hora em que
então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Está nas mãos de meu Jesus que vive está. Vive está, vive está. A irmã Bianca está com a oportunidade. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor Jesus, desta vez com os irmãos Mateus e Safira. Medite na letra deste hino. Converse com o Senhor. Oh yeah,
você a orar conosco neste momento. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, direcione o seu pensamento ao Senhor. Irmã Lucinéia Gonçalo. Graça e paz, amados irmãos. Em Colossenses 4:19, nós podemos contemplar a palavra de Deus que diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que o Senhor aplique em nossas vidas a porção da sua palavra. Oremos. Grande Deus, poderoso Pai, somos-te gratos, Senhor, por todas as tuas graças, Senhor, derramadas em nossas vidas. Somos-te gratos, Senhor, por ter suprido as nossas necessidades, Senhor, de tal forma que algumas nem chegamos, Senhor, a conhecer, Senhor Deus. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, porque em meio a toda essa pandemia, Senhor, tu não nos deixasse, Senhor, andar perdido. Tu não nos deixasse, Senhor, andar confundido, Senhor Deus. Tu és sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Senhor Deus. Ó Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras vidas, Senhor, recuperadas, pelas inúmeras vidas que foram atingidas, Senhor, por esse vírus e por tantas outras doenças, Senhor, que só tu, Senhor, vieste, Senhor, a recuperá-las, Senhor Deus. Senhor Deus, tu que recuperaste também tantas vidas que foram contaminadas, Senhor, pelo desapego a ti, Senhor Deus. Estamos falando, Senhor, das vidas espirituais. Essas, Senhor, pelas quais tu nos dás, Senhor, a oportunidade, Senhor, de estar evangelizando, Senhor, de forma direta ou indireta como esta que estamos agora, Senhor Deus. Mas, mesmo assim, Senhor, te somos gratos, porque tu tem nos dado a oportunidade, Senhor, de em meio a tudo isso, Senhor, sermos transformados, mas sermos transformados cada dia pelo teu Espírito, Senhor Deus. Senhor Deus, não podemos deixar-te de te pedir, Senhor. Pedimos pelas vidas que ainda não caminham contigo, Senhor. Pedimos pelas vidas que se desviaram da luz, Senhor. Pedimos pelas vidas que, em meio a essa situação de pandemia, ainda buscam, Senhor, ainda buscam se confortar, ainda buscam, Senhor, se saciar com as coisas mundanas, Senhor. Porque eles desconhecem, Senhor, que tu és o Senhor, que tu és o Rei, que sem ti, Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Que a tua infinita misericórdia, Senhor, alcance essas vidas, Senhor, e dê a elas, Senhor, o caminhar do caminho reto. E que assim como a tua graça, Senhor, nos escolheu, a tua graça nos fez, Senhor, entender que éramos pecadores e que tu nos escolhesse, Senhor, para servir-te, Senhor, dentro do teu plano de salvação, Senhor. Assim também esperamos de ti, Senhor, que a tua graça chegue a essas pessoas, Senhor Deus. Ó Deus amado, eu ainda te peço, Senhor, pela vida dos médicos e de tantos outros profissionais, Senhor. Profissionais esses da saúde ou de outras situações de necessidade, pelos que têm que sair todos os dias de sua casa, Senhor. Que tu possa estar protegendo, guardando e livrando, Senhor, de qualquer mal, Senhor Deus. Te peço ainda, Senhor, pelos nossos governantes, para que tu venha, Senhor, tá dando sabedoria, tá dando discernimento, para que eles possam agir, Senhor, de acordo com o teu plano, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus amado, sabemos que teu é o tempo, que teu é a hora, mas esperamos em ti, Senhor. Esperamos que tu venha dar, Senhor, aos cientistas e aos médicos, Senhor, a sabedoria para eles desenvolverem, Senhor, ou acharem um medicamento eficaz, Senhor, contra essa doença, Senhor, que tanto tem abalado, Senhor, o mundo inteiro, Senhor Deus. Ó Deus, por todas essas
essas causas, Senhor, por todas essas situações. Desde já, te agradecemos e te pedimos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz em Salmos 119, verso 11: Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que os nossos corações estejam preparados para ouvir e receber aquilo que Deus quer falar nesta noite para mim e para você, através do seu servo, pastor Carlos Juarez. Amém. Vamos neste momento, meu irmão, minha irmã, ler o texto da palavra do Senhor. Quero convidá-lo para acompanhar comigo essa leitura bíblica no texto que encontra-se no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, e leremos os versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que o nosso Deus coloque em nossos corações a porção de sua palavra. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos dado, pela oportunidade de falar mais uma vez aos irmãos, aos ouvintes, que o Teu Espírito nos ilumine, tome conta das nossas vidas, de tal maneira que sejamos iluminados por Ele e assim entendamos a Tua palavra e o Teu desejo para as nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos assim, nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Estamos diante, meus irmãos, de um relato bíblico bem conhecido. Relato que apenas Lucas registra. Dos 4 evangelhos do Novo Testamento, apenas o evangelista Lucas narra, nos informa esse fato ocorrido. Ocorrido em Jericó. Jericó era uma cidade que foi a primeira cidade onde Josué entra com o povo hebreu e a toma e a destrói. E, inclusive, ele, de uma certa forma, amaldiçoou aquele lugar e, assim, quem reedificasse aquela cidade, quem reconstruísse aquela cidade. E nós encontramos no relato bíblico do livro de Reis que um certo homem, Riel, ele decidiu reerguer aquela cidade e conforme Josué tinha falado, acontece com aquele homem, com a família daquele homem. Quando ele lança os alicerces, então morre o seu primogênito. Quando ele bota a porta da cidade, então morre o seu filho mais novo, conforme Josué tinha dito. Mas naquela cidade, nos dias de Jesus, algumas pessoas se encontraram com Jesus. Algumas pessoas foram
abençoadas por Jesus nesses encontros. Uma delas foi, por exemplo, o Bartimeu, o cego, também outros mais dois cegos que os evangelistas narram, que foram abençoados com a cura, com a restituição da vista dada por Jesus Cristo. E agora nós encontramos Lucas nos falando de mais um milagre efetuado por Jesus Cristo na cidade de Jericó. Jesus Cristo entra em Jericó e o que nós queremos chamar a atenção, o que nos chama a atenção, é o desejo de um homem que queria ver a Jesus, de um homem que tinha no seu coração um desejo muito grande de ver Jesus. Possivelmente já conhecia Jesus de ouvir falar, mas ainda não tinha visto, ainda não o conhecia de perto, pessoalmente. Mas ele tinha esse desejo, não era uma curiosidade, era algo mais, era uma busca por algo que ele entendia que em Cristo ele poderia encontrar. E esse homem, então, vai buscar, como diz a palavra do Senhor, ver a Jesus. Pensaremos, então, nesse homem que queria ver Jesus. É maravilhoso quando o homem tem o desejo de ver a Jesus. Quando o homem tem o desejo de se encontrar com Jesus, ele já começa a ser aí abençoado. Quando ele sente esse desejo de ter Jesus, de se encontrar com Jesus, de ver a Jesus, de estar mais perto de Jesus Cristo, ele já começa a ser abençoado. Foi justamente o que aconteceu com aquele homem. O homem que queria ver Jesus. Ele chamava-se Zaqueu. A Bíblia diz que ele chamava-se Zaqueu. A palavra Zaqueu, o nome Zaqueu, significa no hebraico justo ou puro. E esse homem, então, ele quer encontrar Jesus, ele quer ver Jesus. Ele se chamava Zaqueu. Mas o texto bíblico nos diz que ele era maioral, o chefe dos publicanos. Publicano era aquele que trabalhava para o governo romano. E no caso de Zaqueu, era judeu. E muitos judeus prestavam serviços para o governo romano, que naqueles dias dominava aquela região da Palestina, que Israel também era uma província, digamos assim, do Império Romano. E ele, sendo judeu, trabalhando para o governo romano, era chamado de publicano, porque ele trabalhava no serviço público, mas ele era visto pelos judeus, pelos seus irmãos de nacionalidade, como um traidor da pátria, um traidor dos irmãos. E eram chamados essas pessoas que trabalhavam para o governo romano de publicanos. Mas não era simplesmente na concepção dos judeus aquele que prestava o serviço público. Era para eles uma classe de pecadores. Eram traidores, eram considerados pecadores e eram, na concepção dos judeus, pessoas indignas de Deus, por serem judias e trabalharem para o governo romano, e na concepção dos judeus eram pessoas traidoras. Ele era, então, justamente isso. E ele era o chefe dos publicanos, ali em Jericó. Os publicanos, e especialmente os coletores de impostos, no caso de Zaqueu, que era o chefe deles, eles eles cobravam impostos, eles recebiam uma comissão por esses impostos cobrados. Quanto mais cobrasse, mais receberia. Em alguns momentos era como se fosse feito um serviço meio que terceirizado, meio que de empreiteira, e o governo romano cobrava um X mensal, num tempo estipulado, e ele queria aquele X que ele exigia, que o governo exigia. E o que sobrasse, essas pessoas ficariam. Então, quanto mais se explorasse, quanto mais cobrasse impostos, mais se tinha dinheiro sobrando, mais lucro seria para aquele publicano. Era o caso de Zaqueu. E o texto bíblico nos diz que ele era rico. E foi nessas condições, desta maneira, que Zaqueu ficou rico. Ele era um publicano, ele era uma pessoa desprezada pelos seus irmãos judeus, por ser um traidor, mas ele era rico.
Mesmo rico, ele precisava da graça do Senhor. Mesmo rico, ele era rejeitado pelos seus irmãos judeus. Era considerado um traidor, era um pecador. Era como se fosse uma classe de pecadores à parte. E então, ele quer ver Jesus. Esse homem que se chamava Zaqueu, que era chefe dos publicanos, que era rico, mas que espiritualmente ele se encontrava empobrecido. Ele precisava do Senhor. Ele era, diz o texto bíblico, também de pequena estatura. Encontramos então essas informações até o versículo 3, que Zaqueu então era chefe dos publicanos, era rico e era de pequena estatura. Mas ele queria ver a Jesus e ele encontra então obstáculos, especialmente o obstáculo da multidão que cercava Jesus. O texto bíblico diz ainda no versículo 3 justamente isto, que ele quer ver Jesus, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. O ser de pequena estatura, o ser de uma pessoa, como diz o hino, né? Zaqueu pequeno, quase um anão. Então ele era um baixinho, como costuma se dizer, mas isso não era o problema para ele, era um homem como outro qualquer. O grande problema agora é a multidão que estava cercando Jesus. E é interessante salientar aqui, meu irmão e meu amigo, que quando alguém quer se encontrar com Jesus, ele parece que sempre vai encontrar obstáculos, dificuldades, vai ter sempre algo em seu caminho querendo impedi-lo. Quando você sente o desejo de ver Jesus, quando você sente o desejo de ir à casa do Senhor, quando você sente o desejo de ler a Bíblia Sagrada, parece que algumas coisas começam a se levantar. Ventos contrários a tudo isso para lhe atrapalhar, para lhe impedir que você não chegue perto de Jesus, que você não conheça a verdade, que você não encontre aquilo que você busca em Deus, em Jesus Cristo. Há obstáculos, há sempre obstáculos na vida daquele que quer realmente encontrar-se com Jesus. Há sempre algo no caminho, há sempre algo querendo nos impedir, e é bom então que estejamos conscientes disso. Que há um ser espiritual do mal que também se encarrega de fazer isso, de colocar obstáculos em nossos caminhos quando nós queremos nos encontrar com Jesus, quando nós queremos estar perto de Jesus, quando nós queremos fazer a vontade de Deus. Há sempre alguém querendo ou algo querendo atrapalhar, e muitas vezes comandado por esse príncipe do mal que quer atrapalhar ou impedir que as pessoas se aproximem do Mestre, do Salvador, Jesus Cristo. Zaqueu encontra então o obstáculo na multidão. A multidão se constitui para ele um grande obstáculo, de tal maneira que ele não consegue chegar, porque ele era então de baixa estatura. E isso então é o obstáculo. Isso me faz lembrar quando eu ainda era criança. Uma vez fomos a um estádio de futebol para uma festa de reinauguração do estádio da Ilha do Retiro, no Recife. E chegando lá, mesmo com a reforma, o estádio não estava tão capacitado para receber tanta gente, então não conseguimos entrar, ficamos de fora ali. Mas antes de começar a partida, o governador do estado de Pernambuco, chegando para a cerimônia de inauguração, ou reinauguração do estádio, então ele chega, e naquele tempo não era muito comum se ver um governante, né, governador do estado, em todo lugar, toda hora, como hoje parece que é mais fácil. Ele então chega e a multidão o cerca, além de segurança, de outras autoridades, e eu queria vê-lo, mas eu não conseguia, porque eu era criancinha ainda baixinho. E meu pai então me pegou e botou em cima, sentado no pescoço, para eu ver o governador, e eu o vi naquele momento. Zaqueu, ele se depara com esse obstáculo, a multidão que o impedia de ver a Jesus. Mas ele não fica estagnado. Ele diz o texto bíblico, no versículo 4, que ele corre. Então, correndo adiante, ele corre. Ele não fica parado.
Quando há determinação, quando há um propósito no coração, quando a pessoa realmente sabe o que quer e tem um objetivo, que tem um foco na vida, ela não se deixa desanimar. Ela não fica parada, ela não fica decepcionada e frustrada e pasmada com os obstáculos. Ela vai caminhar. Zaqueu não se dá por vencido por conta do obstáculo, da multidão. Ele vai mais adiante, ele vai correr, ele vai para outra rua, ele vai para um lugar onde ele sabia que Jesus haveria de passar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando você quiser ver a Jesus, corra, não fique parado. Vale a pena ir atrás. Não se dê por vencido diante dos obstáculos, das dificuldades. Assim como nada na vida que você tem como propósito na sua vida, um objetivo, um alvo, e que venham então obstáculos. Se vierem obstáculos, não se dê por vencido, não se dê por vencida. Corra atrás, vá em busca daquilo que você quer. Se você realmente está convicto daquilo que você quer, tem certeza, então não fique parado, mas corra. Zaqueu corre, ele vai mais adiante. Se ele não conseguia ver Jesus ali, naquela rua, naquele momento, ele vai mais adiante no lugar que ele sabia que Jesus haveria de passar. E ele faz o esforço. Ainda o texto bíblico diz que ele corre adiante e subiu a um sicômoro. Subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele sobe numa árvore qualquer, uma árvore infrutífera, que era o sicômoro, e ele vai então subir naquela árvore. Ele faz o papel da criança que sobe na árvore. Isso também me faz lembrar aí de uma infância bem mais distante, bem mais remota, na minha pequena vila, distante de Sapé, onde havia os circos, e os circos descobertos, os circos que não tinha nada para cobrir, e às vezes as crianças subiam nas árvores próximas ao circo para assistir os espetáculos sem pagarem. É esse tempo, então, que acontece no passado. Zaqueu, ele vai, então, vencer o seu obstáculo correndo, fazendo um esforço maior, fazendo o papel de uma criança, vai subir numa árvore para se encontrar com Jesus. Vale a pena fazer o esforço que seja necessário para conseguir aquilo que nós queremos na vida. Vale muito a pena fazer o esforço para ter um encontro com Jesus, porque Jesus está passando na nossa vida. Ele passa na nossa rua, ele passa na nossa casa. Ele está sempre perto de nós, querendo nos ver, nos encontrar. Mas eu diria que o homem que queria ver a Jesus foi visto por Jesus. Ele foi visto por Jesus, diz o texto, no versículo 5, ele diz, o texto bíblico diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele sobe da árvore, mas ele sobe da árvore querendo ver a Jesus. Mas ele estava possivelmente escondido entre a folhagem, os ramos da árvore. Mas Jesus o vê. Interessante justamente isso. E o texto bíblico diz que quando Jesus vai se aproximando, quando Jesus chega naquele local, olha para cima e o chama. Jesus olha para cima, porque Jesus sabia que Zaqueu estava ali. Jesus conhece todas as coisas. Jesus conhece a vida e tudo que acontece no mundo. Ele tem um conhecimento de todas as coisas. E ao mesmo tempo ele conhece Zaqueu pelo nome. E é pelo nome que ele vai se comunicar, que ele vai falar a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Este homem foi visto por Jesus, que o manda descer da árvore. Desce depressa. Descer da árvore, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Muitas vezes é algo que todos
precisam fazer, o que alguns precisam fazer, pelo menos. Porque em alguns momentos parece que estamos meio que em cima da árvore, sem tomar uma posição, sem nos definirmos, sem nos declararmos em relação ao que queremos na vida. Aquele homem, ele estava lá. E se Jesus não olha para ele, se Jesus não manda ele descer da árvore, possivelmente ele ficaria ali, tomado pela timidez, tomado pelas dificuldades de estar ali, de se expor. Possivelmente ele não desceria. Mas Jesus o viu, mandou que ele descesse da árvore. Nós precisamos, todos precisam, tomar essa decisão. Descer da árvore onde você está, onde nós estamos. A árvore da indiferença, a árvore das dificuldades, a árvore da timidez, a árvore do medo, a árvore do pecado. É preciso descer da árvore. Jesus diz, desce da árvore. E ele diz a Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Por seu nome também, Jesus está lhe chamando, lhe convidando a descer da árvore. Mas aquele homem que queria ver Jesus foi visto por Jesus, que se disponibilizou a hospedar-se em sua casa. Jesus diz para Zaqueu, desce depressa, que eu quero hoje ficar, me hospedar em tua casa. Para Jesus, o próprio Deus em pessoa. E mesmo que a grande maioria das pessoas que o seguiam naquele momento não conseguisse tê-lo como o Messias, como Deus, em forma humana, mas no mínimo criam nele como um grande homem da parte de Deus, como um profeta ou algo do tipo. Imaginar então esse homem na casa de Zaqueu, um homem desprezado, um homem rejeitado pelos judeus, um homem, na concepção dos judeus, indigno de Deus, indigno da graça do Senhor. Um homem que não tinha para ele perdão nem salvação. Mas Jesus diz, eu vou para a tua casa. Desce depressa, que hoje eu quero entrar na tua casa. Não importa como é a sua casa, não importa como se encontra a sua vida, meu querido. Jesus quer se hospedar em sua casa, Ele quer entrar na sua casa, a sua vida, a sua casa é a sua vida, Ele quer entrar e quer se hospedar com você. Ele está batendo, como diz aí em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está se disponibilizando para entrar também em sua casa ou em sua vida. Mas, meu irmão, chamaria a sua atenção agora para dizer que aquele homem que queria ver Jesus, ele foi visto por Jesus, que leva a salvação à sua casa. Algo maravilhoso acontece naquela casa. Aquele homem que os judeus que estavam ali presentes, como que espionando, tomados pela curiosidade, observavam ali tudo e viam Jesus ali na casa daquele homem, considerado um pecador. Então começam a murmurar pelo fato de ser Jesus santo e estar agora se hospedando na casa de um homem pecador. Mas naquele momento, em meio a essa murmuração, a esses pensamentos, a esses sentimentos, a Bíblia diz que Zaqueu é tocado pelo Espírito Santo. Zaqueu é transformado e ele se levanta e dá um testemunho maravilhoso de conversão. Ele vai dizer para o Senhor, olha, Senhor, eu vou pegar tudo que eu tenho, todos os meus bens, uma parte ou a metade eu vou dar aos pobres. E a outra parte, eu vou procurar quem eu defraudei, quem eu cobrei mais do que deveria, e vou pagar 4 vezes mais. Zaqueu ali, ele vai colocar em prática um item da lei de Moisés. No capítulo 22 do livro de Êxodo, a palavra do Senhor ali diz, no versículo 1, que a pessoa que roubasse, ela deveria pagar
4 vezes mais a quem foi roubado. Zaqueu então disse justamente isso. Ele está cumprindo a lei. Ele disse, eu vou procurar a quem eu defraudei e vou pagar 4 vezes mais. Era a lei pelo roubo. Ele se conscientiza da sua desonestidade, ele se conscientiza que errou, pecou, que defraudou, e ele agora toma essa posição. Ele dá um testemunho de pessoa arrependida, testemunho prático, visível. É diante desse testemunho de Zaqueu, diante de Jesus, se dirigindo ao próprio Jesus, que Jesus então vai dizer, hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. E aí, o texto bíblico diz que este também é filho de Abraão. Jesus diz, pois este também é filho de Abraão. Abraão no Novo Testamento é o pai da fé. Abraão é para os judeus também o pai da fé. E agora Jesus vai dizer, este também é filho de Abraão. Os judeus tinham Abraão como sendo seu pai na fé, e eles não viam Zaqueu como muitos outros pecadores, especialmente publicanos como Zaqueu, como sendo filhos de Abraão. Mas Jesus diz, este também é filho de Abraão. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 28, 29, diz assim, porque não há judeu, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Como observamos, então, os judeus se viam como o povo de Deus. E os outros povos não eram o povo de Deus. Ou seja, não eram filhos de Abraão. Jesus diz, este é filho de Abraão. Uma outra coisa muito forte, em termos de identificação ou identidade do povo judeu, como sendo povo de Deus, era a circuncisão. Os homens, ou todas as pessoas do sexo masculino, mesmo as que não fossem judias, mas que quisessem abraçar o judaísmo, religiosamente falando, teriam que se submeter à circuncisão. Era uma coisa que era feita na carne humana, na carne do homem, no prepúcio do homem. E agora o apóstolo Paulo, que era um judeu de origem, ele vai dizer que essa circuncisão verdadeira para Deus não é a que é na carne, mas a que é no coração, no espírito. Ou seja, a identidade do povo de Deus está naquilo que Deus opera no nosso íntimo, daquilo que Deus opera no nosso coração. O povo de Deus é esse que teve o coração transformado pela presença de Jesus Cristo, que Jesus operou no coração, operou no nosso íntimo, operou na nossa vida e deixa agora esse sinal, essa marca de que nós somos povo de Deus, que nós somos povo do Senhor. Naquele momento, Jesus Cristo leva os judeus a entender que aquele era filho de Deus também, que era filho de Abraão. E que naquele momento, aquele homem que era um pecador, que andou perdidamente, que cometeu pecados, que foi desonesto, agora ele se encontrou com Deus. Ele foi acolhido por Deus como seu filho adotivo, como seu filho na fé. E aí Jesus disse, hoje veio a salvação desta casa. Aquele homem que queria ver Jesus, ele recebe Jesus, ele é visto por Jesus. E Jesus leva a salvação à sua casa.
Quando você abrir as portas da sua vida, da sua casa, para Jesus, haverá salvação na sua casa. Porque o propósito de Jesus é salvar. Ele conclui, então, dizendo no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso que Jesus veio fazer neste mundo. Buscar os perdidos. Como Zaqueu, como eu e como tantos e tantos outros. Mas que se sentem perdidos e querem então ser encontrados por Jesus. Querem encontrar Jesus e ser encontrado por Jesus. Zaqueu queria encontrar Jesus. Ele queria ver a Jesus. Ele buscava o encontro com Jesus. E Jesus já estava como que lhe aguardando. E vai se hospedar em sua casa. E naquele dia acontece tudo de bom na casa de Zaqueu. E ele é transformado. Não importava mais se ele ia ficar pobre. Não importava. O que importava é o que ele estava adquirindo de mais precioso, que foi oferecido por Jesus, que lhe foi dado por Jesus, que era a salvação. Ao contrário de um outro rico, que foi em busca de Jesus, que queria saber sobre a salvação. Mas quando Jesus lhe disse que era preciso vender tudo que tinha e dar aos pobres e segui-lo para receber um tesouro no céu, a Bíblia diz que ele não disse mais nada a Jesus. Ele saiu simplesmente entristecido, porque era muito rico e porque não estava disposto a abrir mão da sua riqueza. O que é que você tem na sua vida que talvez lhe impeça de seguir a Jesus? Abra mão de alguma coisa que pode ser o seu tesouro, o seu bem maior, sua riqueza, que muitas vezes se coloca na sua vida, está na sua vida de tal maneira que o impossibilita de receber a salvação. Zaqueu abriu mão disso. Toda a fortuna que ele tinha, ele disse, vou dar a metade aos pobres e a outra parte eu vou pagar a quem eu defraudei. 4 vezes mais. Aquilo chamou a atenção de Jesus como alguém realmente transformado, convertido. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, que o Senhor lhe ajude a entender a mensagem do Evangelho. Que você busque a Jesus e permita que Jesus entre em sua vida e faça a obra da redenção. Que Ele lhe dê a salvação a você e a sua casa. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Quero orar neste momento com você e por você. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que dia a dia temos recebido de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra deixou para nós, ou traz para nós, esses registros tão maravilhosos, de fatos tão enriquecedores. Muito obrigado por essa história desse homem que um dia desejou ver a Jesus Cristo, Teu Filho amado. E que nesse gesto, nesse desejo, ele vai superar obstáculos, vai se expor para ter esse encontro com Jesus. Mas ele não é frustrado. Jesus está já de braços abertos, convidando-o a descer e se disponibilizando a entrar em sua casa, em sua vida. E automaticamente lhe dar a salvação. Abençoa, Senhor, todos os nossos ouvintes, para que abram as portas para Jesus entrar. E que haja salvação na vida, na casa, na família, no meio onde está todos os nossos ouvintes. Eu te oro assim e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.